Olá, tudo bem? Nós estamos aqui novamente para mais uma conversa teológica e hoje nós vamos conversar sobre Lutero, essa figura histórica tão importante na história do protestantismo ocidental. E hoje eu tenho um prazer enorme de ter aqui o professor Ricardo Ritt, que já foi professor da casa, né? Inclusive já foi meu professor, foi meu avaliador, né? No mestrado, né? Então, professor Ritt, quem é você? Bem, olha, uma satisfação muito grande participar aqui desse podcast e muito obrigado pelo convite. Bom, eu há muitos anos, há mais de 3 décadas, me ocupo, ensino, pesquiso, né, com temáticas relacionadas a Lutero, né? Já nos estudos de teologia e na área de ciências sociais também, eu procurei me aprofundar no assunto, na graduação. Depois tive a oportunidade de ir para um dos grandes centros de pesquisa sobre Reforma e Lutero, que é o Instituto da Baixa Idade Média e da Reforma da Universidade de Leipzig, na Alemanha, sob a orientação de Elmar Junghans. Ali existe toda uma escola de pesquisa desde o século XIX sobre Reforma, com muitas publicações, trabalho até mesmo na edição de Weimar das obras de Lutero. Lá eu fiz a minha pesquisa de doutorado, então pesquisei sobre Lutero, economia e ética. Essa tese foi publicada na Alemanha, depois aqui no Brasil, em vários artigos também, periódicos. E aí trabalhei por um bom tempo, quase 2 décadas aqui na Faculdade Zeste, né, na área de História da Igreja, ensinando também sobre isso, publicando na graduação, na pós-graduação. Depois também trabalhei na Universidade Luterana do Brasil, né, e agora, desde 1993, integro também a comissão que se ocupa com a seleção, a tradução e a edição de obras de Lutero em português, nessa coletânea Obras Selecionadas, né? Então, tenho, ao longo dos anos, me ocupado muito. Existe um grande evento de pesquisa sobre Lutero no mundo. Acontece a cada 6 anos o Congresso Internacional de Pesquisa de Lutero. Então, por mais de 20 anos, eu fui do comitê científico desse congresso. Integro também um empreendimento que todos os anos acontece, que é o trabalho de catalogação da bibliografia de Lutero, que reúne tudo que é publicado no mundo de Lutero e sobre Lutero, a chamada Lutherbibliographie, que é publicada num periódico chamado Lutherjahrbuch, o Anuário de Lutero. Então ali integro o quadro de colaboradores, já desde também 1993. Então é bastante ocupado com o assunto, né? Até brincava antes, quando eu chegava, né? Quando chega outubro, o mês da reforma, o pessoal abre a porta do freezer, eu saio, né? Falo bastante, escrevo sobre o assunto, né? E aí depois, quando chega novembro, eu retorno, né, para o freezer, né? E tu falou a respeito das obras selecionadas, e eu fiquei sabendo que vai sair agora uma sobre as conversas de mesa. Nós estamos agora em fase assim, final editorial de 2 volumes de cartas, né? Então a seleção de cartas que nós fizemos vai dar 2 volumes desse tamanho, mais ou menos, né? Como esse aqui. As cartas, no caso de Lutero, são muito importantes, tanto para entender aspectos da sua vida como o do seu pensamento, né? E depois nós teremos um volume ainda, a seleção já foi feita, está em fase de tradução dos sermões de Lutero, né? E aí sim, depois do volume de sermões, vem as conversas de mesa. Conversas de mesa. Explica para o público o que seriam essas conversas de mesa. Na verdade, o nome, né, Conversas de Mesa, é uma tradução literal de Tischreden, né, no alemão, conversas à mesa. Mas, na verdade, não eram só conversas à mesa, se falava
conversas à mesa porque na casa de Lutero, onde ele vivia com a sua família em Wittenberg, eles tinham uma grande sala de jantar e de convivência, né, ali com uma mesa bastante grande, e sempre havia convidados na casa de Lutero. E depois das refeições com esses convidados, então aconteciam muitas conversas. Como Lutero ficou muito célebre já desde cedo, né? Então alunos, colegas, outras pessoas tinham o costume de andar atrás dele anotando as coisas que ele falava, né? Então essas chamadas conversas de mesa ou colóquios de mesa eram essas conversas anotadas, né? E isso aconteceu ao longo de anos. Houve um volume muito grande dessas coisas e elas foram editadas também. Então essas são conversas de mesa. Do ponto de vista de entender Lutero no dia a dia da vida dele, é uma fonte bem interessante. Por outro lado, para entender o pensamento dele, posições teológicas dele, a gente precisa trabalhar com essas conversas de mesa assim, um pouco com o pé atrás, né? Sempre testando, né? Porque é uma fonte de segunda mão. Sim. É alguém que ouviu, o Lutero ali, né, fizeram a refeição lá, tomaram, né, uma cervejinha, tomaram alguma coisa, e aí ele conta uma piada, uma coisa assim, né? Mas isso foi muito explorado, por exemplo, mesmo inimigos de Lutero usavam algumas coisas que ele dizia, aí, olha só lá o que o cara está dizendo, né? Esse aí é o reformador dos luteranos e tal, né? Mas nós, pela importância que tem as conversas de mesa, né, nós vamos fazer sim também um volume todo com elas, né? E a seleção usou que critério? Porque se é um volume grande, né? Se você pega, por exemplo, essa coleção crítica das obras de Lutero, né, que é a edição de Weimar, que a gente chama, cada volume desses aqui tem 700, 800 páginas, né? As conversas de mesa, ali eu não lembro assim de memória, mas deve ser 5 volumes desses aqui. Sei, é muita coisa. Lógico, nós não vamos para o nosso volume que é menor, um exemplar, não vamos poder traduzir tudo, então vamos selecionar algumas coisas, né, das conversas de mesa, o que seja mais representativo, né. Aqui o critério, porque essa coleção aqui, a edição crítica, começou a ser publicada em 1883, quando foram celebrados os 400 anos do nascimento de Lutero. E essa equipe aqui e gerações posteriores ficaram durante um século reunindo. A propósito deles era esgotar as fontes de Lutero. Tudo o que foi publicado, né? Então eles trabalharam nisso agora até os anos 80, os anos 90 do século passado, né? E mesmo assim ainda reviso as coisas, né? Então, a proposta aqui é diferente do que aqui. Aqui a gente queria suprir uma lacuna, né, existente, né? A gente conhece essa história do luteranismo no Brasil, uma igreja de imigração europeia, durante muito tempo fixada na língua alemã, não aberta ainda para o universo cultural e linguístico brasileiro, né? Depois da Segunda Guerra Mundial, essas igrejas luteranas se nacionalizam mais, então o português começa a entrar mais, e aí então, a partir ali dos anos 70, 80, iniciam esses projetos, né, de tradução dos textos de Lutero, do livro de Concórdia e tudo mais, para disponibilizar isso para o público brasileiro. Sim. E na nossa ideia inicial de bate-papo, eu tinha compartilhado contigo a gente iniciar ambientando quem nos ouve, quem nos vê, como que as indulgências chegaram a ter aquela importância, ou se de fato tinham, né,
para iniciar o debate que vai desencadear a reforma. Sim. É uma questão ela é bem relevante, né? Assim, primeiro a gente precisa imaginar a igreja há 500 anos atrás, no centro da Europa, como uma instituição muito mais poderosa do que é hoje a igreja. Mesmo que ainda se dê tanto destaque ao Papa, Roma, Vaticano, né, e ocupe assim, tanto assim a mídia e tudo mais, há 500 anos atrás a centralidade da igreja e da fé na vida das pessoas era muitíssimo maior do que a gente tem hoje no Ocidente. Né? Mesmo no que diz respeito à relação da pessoa com o sagrado, da relação com Deus, né? Hoje em dia você escuta muitas pessoas dizendo: eu vivo a minha fé na minha casa, no privado, né? Eu faço a minha oração, né? Pela internet, eu não acredito no Deus dos padres, no Deus dos pastores, eu tenho o meu Deus, Isso não existia 500 anos atrás. 500 anos atrás nem existia essa noção de indivíduo, de sujeito que a gente tem hoje. Tu só existia dentro de uma comunidade, dentro de um contexto. Fora desse contexto, tu não existia. Aliás, tem gente que diz até que o pensamento da reforma, com a justificação por graça e fé, né, e com essa perspectiva de que sou eu que creio, não é ninguém que crê por mim, né, reforçou bastante para que se desenvolvesse esse processo ao longo, né, de muitos anos na teologia ocidental e na cultura, né, ocidental. Mas naquela época não era assim. Naquela época a mediação de toda a relação das pessoas com Deus, com o sagrado, na busca da sua salvação, era através dos sacramentos, né? E os sacramentos eram 7. E um desses sacramentos era a penitência, o que a gente chama hoje de arrependimento. Né? Então a penitência ela era entendida da seguinte maneira: o sujeito podia cometer pecados menores, pecados mais leves, que eram chamados de pecados veniais, ou o sujeito podia cometer pecados mais graves, que eram chamados de pecados mortais ou capitais. Né? Inclusive havia um catálogo desses pecados. Né? E aqueles que atentavam contra um pecado mortal, obrigatoriamente precisavam recorrer ao padre, ao sacerdote, para confessar o seu pecado. E a confissão era individual, lá no confessionário. Né? A pessoa então ia lá, havia obrigatoriedade de confissão periódica, então a pessoa ia lá, fazia a sua confissão, o padre, sacerdote, ouvia essa confissão, né? E se ele constatava o arrependimento da pessoa, anunciava o perdão, né? Mas além de anunciar o perdão, ele também prescrevia, né, uma satisfação, que hoje a gente popularmente chama de penitência. Tem que fazer uma penitência. Vai rezar tantos Pai Nosso, tantas Ave Maria, vai fazer isso, vai fazer uma doação para lá e tal, prescrevia isso. Então essa parte da satisfação. Então vejam, o sacramento da penitência está muito relacionado com a questão da salvação da pessoa, porque se ela morria em pecado mortal, ela ia para o purgatório, né? Ela não ia para o céu. Né? E aí a gente tem então essa situação de a pessoa precisar oferecer uma compensação, realizar essa satisfação. Ao longo da Idade Média, o pensamento em torno disso foi evoluindo, né? E quando chegou na época de Lutero, estava se tornando cada vez mais popular, algo que começou ali na época das Cruzadas, que era, por exemplo, tinha um rei, tinha um príncipe que queria muito ir para a Terra Santa para libertar as pessoas lá na Terra Santa, né, dos
dos que haviam conquistado a Terra Santa. Então ele queria realizar esse sacrifício, só que ele estava muito doente, eu estava muito velho e não podia, então ele mandava alguém no lugar dele e financiava essa expedição. Então essa ideia de eu pagar, né, para ter essa compensação, ela vai se popularizando cada vez mais. E quem morria lutando recebia compensação total, né? Exatamente, exatamente. Então, isso foi se reforçando cada vez mais. E a indulgência, a carta de indulgência está relacionada a isso. Né? Então, a ideia, mais ou menos, por trás, é um modelo que ajudou a inspirar muito o sistema financeiro que se estabeleceu no capitalismo. Né? Você pega, então, a ideia assim, de que existe um tesouro de Cristo, porque Cristo veio ao mundo, né? O Filho de Deus veio ao mundo, se tornou carne, como a gente lê lá em João, fez muitas e muitas boas obras, mas ele não precisava dessas boas obras. Ou seja, sobrou. Né? Sobrou. Para onde foram essas boas obras? Foram para um tesouro, para um cofre. Né? É o tesouro da igreja. Quem tem esse controle sobre isso é o Papa, a Cúria. Né? Então, volta e meia, o Papa podia emitir cartas de indulgência onde o sujeito ia lá, comprava uma carta daquelas que abonava, né, 150 anos no purgatório para a alma do seu avô, que estava lá, para sua mãezinha, que morreu e foi para o purgatório. Então, havia essa... Né, então, essa é a lógica que estava por trás. Então, Lutero era professor na universidade, ele era pregador, né, em Wittenberg, pastor, fazia cura d'almas, acompanhava as pessoas, ouvia a confissão de pecados das pessoas, e aí ele se confrontou com essa situação. O sujeito veio lá, confessou pecado mortal, ele disse, não, tu tem que fazer isso, isso, isso. O sujeito disse assim, não, aqui ó, fui ali para Jüterbock, na vizinhança, né, cidadezinha vizinha, comprei essa aqui, já adiantei a coisa aqui, ó. Acho que eu não vou fazer mais, né? E aí Lutero se enfureceu com isso, ele disse, isso aí está esculhambando com a... O cara, por exemplo, o cara se envolvia lá numa situação, cometia um crime, se apresentava, confessava e adquiria a indulgência e ok, o barco continua, né? E aí a questão de Lutero era assim, isso aí não motiva ninguém a viver, né, a sua vida cristã de forma adequada. Seguir os 10 mandamentos, acompanhar, né? A questão de Lutero até nem era tanto minar ou atacar uma fonte de renda da igreja. E que no caso ali, daquela indulgência que estava sendo vendida, né, ali naquele contexto, era toda uma volta que se deu, o arcebispo Alberto de Mogúncia, que ele estava acumulando cargos eclesiásticos, então ele não podia ter vários cargos, ele não podia ser líder eclesiástico na hierarquia de muitos lugares ao mesmo tempo, mas na época podia fazer se tu pagava uma licença para isso, e era liberado pela Cúria. Então ele foi fazendo isso, e para financiar isso, para assumir controle sobre mais territórios, ele conseguiu então que a Cúria Romana liberasse ele de vender nas suas terras. Os cargos eclesiásticos naquela época podiam ser adquiridos. Isso, e podiam ser ocupados por quem não era religioso. Né? E no território onde Lutero vivia, que era o eleitorado da Saxônia, não era permitida a venda dessas cartas de indulgência, porque o príncipe eleitor de Lutero, o Frederico Sábio, tinha as suas próprias. Ele tinha uma coleção de relíquias que ele expunha na igreja do castelo periodicamente, né? E isso acontecia ali no dia de Todos os Santos, né? E aí Lutero, ele, ao fazer essa denúncia contra a questão da venda de cartas de indulgência, de certa forma acabou entrando em atrito com o seu próprio Porque senhor, essa né? carta específica, nas 95 teses, lá no final, tem duas que citam que essa indulgência específica
daria a um indivíduo que as adquirisse o perdão mesmo que ele fizesse umas atrocidades terríveis, né? Isso é de fato... Isso era muito folclore, né? Folclore. Que Lutero aproveitou e embutiu ali, né? Nas 95 teses se dizia assim, mesmo o sujeito que por acaso estuprasse a Virgem Maria, isso é. que ele poderia ter para chamar a atenção né, e que o João Tetzel, que era um famoso pregador de indulgências, né, que viajava de lugar em lugar para vender essas indulgências. Era o cacheiro, né? Isso, né? Ele muito famoso pelo seu ímpeto como pregador, né? Porque isso era todo um espetáculo que era construído. Ele tinha que vender, né? Ele vendia, ele primeiro pintava os horrores do inferno, né? Depois ele dizia da tristeza que é de você estar no purgatório, né? Então aterrorizava as pessoas em função disso, e aí apresentava então a carta de indulgência, né? Como o Alberto de Mogúncia, ele, para conseguir essas dispensas para se tornar governante em vários territórios ao mesmo tempo, ele precisou de bastante dinheiro, então ele buscou um empréstimo na maior casa bancária da época, que era a casa dos Fugger, de Augsburg. Então os Fugger emprestaram o dinheiro para ele, ele pagou então a Cúria Romana por isso, só que o pagamento se daria a partir da venda das cartas de indulgência. Então, nessa comitiva do Tetzel viajavam o pessoal do próprio Alberto de Mogúncia, né, o pessoal da casa bancária dos Fugger, né, e à medida que o dinheiro ia entrando, eles já iam dividindo já iam e fazendo pagando... a contabilidade toda ali acontecendo, né? No caso, eu disse, né, no território de Lutero, no eleitorado da Saxônia, essas indulgências não eram vendidas, mas o limite do território com Brandemburgo, que era um dos territórios do Alberto, ficava muito próximo. Então as pessoas iam, né? É como aqui o pessoal vai até a fronteira ali, né? Vai ali a Livramento, vai negócio, né? Vai ali, a gasolina tá mais barata, então o pessoal ali ia até a fronteira, né? E claro, o Tetzel, esperto, ia até ali, né? Então eles foram a uma localidade chamada Jüterbock, que fica mais ou menos a meio caminho do que hoje é entre Wittenberg e Berlim, a capital da Alemanha, e iam lá, assistiam as pregações e faziam a compra da carta e vinham então trazendo ela para dentro do território ali para Wittenberg. Né? Então essa é interessante, né? Porque essa figura, essa imagem do pregador que descreve os horrores do inferno, do purgatório, e em seguida você tem um apelo ao donativo, né, ao pagamento, isso guardou uma certa equivalência ao longo da Idade Moderna, né, e até os dias de hoje, né? Sem dúvida. Bom, toda a história da Igreja no Brasil, a gente lê, por exemplo, desde o século XVII, em regiões, por exemplo, do sertão nordestino, havia ordens religiosas que se dedicavam às chamadas santas missões, né? Quer dizer, eram povoados onde não tinha um padre que vivia lá, mas com frequência eles eram visitados, então aconteciam essas santas missões, aí acontecia geralmente uma procissão local de um local mais central, onde então se anunciava, né, se invocava ou convocava as pessoas ao arrependimento, a abandonar a vida de luxo. Se tinha uma fixação muito grande em bens ou tal, até levasse os bens, se fazia uma fogueira ali, né? Ou então desse lugar central onde havia pregação, então se caminhava até a entrada do cemitério e lá então se fazia essa fogueira. Então as santas missões marcaram muito o Brasil. A religião cristã foi em grande medida uma religião do medo, sob esse aspecto, né?
E hoje em dia a gente vê mesmo fora do contexto do catolicismo muito dessa pregação, desse modelo, né? Isso acabou marcando fortemente aí a cultura brasileira, né? E vinculando sempre a ideia de que para ser salvo, a garantia de salvação tem uma implicação nas finanças do indivíduo. Exato, né? exato. Ele tem que ser completo, né? Ele tem que se dedicar completamente à obra de Deus. Isso inclui ele doar para a igreja, Exato. doar para... Né, isso é muito vivo ainda, né? Isso. E isso teve de fato impacto para a questão da retaliação do Papa e do Imperador, o Carlos V, contra Lutero e os seus seguidores, porque isso eu sei que se discute bastante, né, se de fato isso, né, seria uma razão, seria razoável, né? O que tu acha? Assim, primeiro a gente precisa entender esse contexto político da época, que o império não era um império como a gente teve depois o Império de Napoleão. Então o império era formado, o Sacro Império Romano Germânico, formado por dezenas de territórios, uns mais importantes, outros menos. Os 7 mais importantes elegiam o imperador, né, que era escolhido a partir de um governante de algum outro território. O Carlos V vinha dos Habsburgo, né, da Espanha, né, era rei de Espanha. E então, mas o Sacro Império Romano Germânico funcionava mais como uma estrutura assim que não tinha tanta centralização de poder, as coisas eram muito negociadas entre esses governantes. O Frederico Sábio era um dos mais poderosos, ele até foi cotado para ser imperador, né? E, na verdade, o que nós vamos ter, a partir do movimento da Reforma, é que ali a gente vive esse processo de formação dos estados absolutistas. Os estados nacionais de característica absolutista. A gente chama esse período ali de pré-absolutismo, né? E um dos passos decisivos na formação dos estados absolutistas foi assumir o controle sobre a igreja e o clero, pela importância que a igreja tinha, o patrimônio que a igreja tinha, o monopólio que a igreja tinha na questão da educação das pessoas, de constituir uma determinada hegemonia, né, no contexto. Então, assumir o controle sobre a igreja. E em muitos territórios onde o movimento evangélico se apresentou, se manifestou, os governantes viram na reforma uma oportunidade de acelerar isso. Então, na verdade, foi isso que aconteceu. Tá? Então, nós vamos ter, tanto no caso de territórios onde a reforma avançou, esse processo de tomada de controle sobre a igreja, né, onde o próprio príncipe acaba se tornando o bispo principal da igreja, assumindo o controle sobre o clero, as instituições, secularizando muita coisa, incorporando o patrimônio eclesiástico, né? E mesmo nos territórios que permaneceram fiéis a Roma, se a gente olha, por exemplo, para o sul da Alemanha, a Baviera, né, e essas regiões ali, também, né, eles vão manter uma certa fidelidade ao papado, mas o governante cada vez mais assume o controle sobre as estruturas eclesiásticas internas. É o que a gente viveu ao longo da história do Brasil, né? Né, nós tivemos na história do Brasil o regime de padroado também, né, onde Roma passava para o rei de Portugal a administração sobre a igreja e a gestão sobre a igreja.
tivemos a independência do Brasil, e no Brasil Império acontecia a mesma coisa, o padroado, ou seja, os padres eram funcionários públicos, estavam na folha a principal autoridade da igreja era o imperador, né? Tanto que o episódio da proclamação da República está muito associado a essa tensão que houve, né, que havia ali bispos, né, no Nordeste e no Norte, que queriam ser fiéis a Roma e bateram de frente com o imperador por causa da questão, especialmente da maçonaria, né? Sim. Então, esse processo que a gente vai ver se desenrolando ao longo de 500 anos, que cada vez mais o poder político assume controle sobre a igreja e as estruturas, ele está se desenvolvendo, se acelerando ali a partir do século XVI, né? Sim. E foi o que a gente vivenciou também nesse aspecto. Lutero, quando a gente lê, por exemplo, o que Lutero escreve a respeito de concílios e do potencial que um concílio poderia ter, né? Ele vai muitas vezes elogiar lá no concílio de Nicéia o imperador Constantino, porque foi ele que convocou. Esse concílio, sim, foi um concílio bom, né? Teve muita besteira que eles decidiram lá e tudo, né? Mas teve coisas importantes que decidiram, e foi um concílio que o imperador convocou para defender o centro da fé cristã, no caso, a divindade de Cristo, né? Então, isso aí Lutero vai usar na época dele para dizer assim, eu não acredito tanto num concílio convocado pelo Papa, por Roma, mas se for pactuado por nós aqui, convocado. Sim. As visitações, né, que aconteceram para organizar a igreja evangélica, né, ali a partir da 1526, mas depois de forma muito intensiva a partir de 1529, nós até temos aqui em obras selecionadas a instrução dos visitadores. Quem eram os visitadores? Eram teólogos, né, adeptos da Reforma, junto com advogados e administradores do território que iam visitar as paróquias, faziam todo o inventário do que se possuía lá, né, os cemitérios, os hospitais, a igreja, a escola, tudo mais, e organizavam esse patrimônio, como o culto ia ser realizado, como é que a escola ia funcionar, tudo. Ou seja, é a intervenção do poder estatal, né, através já do que seriam os seus funcionários, né? Então esse modelo, né, que está muito ligado ao avanço dos estados nacionais e com característica absolutista ou pré-absolutista vai se desenvolver. Bom, o exemplo clássico é o do Henrique VIII, né? Na Inglaterra, bem que conhecido. cria a igreja anglicana, que normalmente se fala, mas isso aconteceu também no continente, né? Dessa maneira. Isso também, isso remete à famigerada teologia ou teoria dos dois reinos. Então, eu tenho estudado mais a fundo agora o conflito ali, envolvendo Karl Barth ali na década de 30, né? E ele é muito agressivo contra os luteranos por conta disso, né? Que ele falou, olha, os luteranos meio que criaram uma ideia que permitiu essa convivência entre duas coisas que não devia. Dá para dizer que tem isso mesmo em Lutero? Existe uma teoria dos dois reinos em Lutero? Não, Lutero, na verdade, ele incorpora... Eu te pergunto isso porque tem muita discussão, né? Tem gente que fala que não é bem assim, tem outros que dizem que sim, né? Então fica uma... A história do cristianismo no Ocidente é a história dessa disputa pelo controle sobre a igreja. Né? Se a igreja seria controlada pelo clero ou se ela seria controlada pelo poder secular, né? Aí tivemos períodos todos aí na Idade Média, o debate das investiduras, né? Então, e houve teólogos, filósofos, teóricos que desenvolveram
teorias pelas quais se assumia uma responsabilidade do poder secular sobre a igreja, especialmente em situações de crise que se vivia na igreja. Na França se desenvolveu muito esse pensamento aí, né? E Lutero conheceu esses pensadores, ele foi formado filosoficamente dentro de uma tradição baseada na escola nominalista, né, que vinha lá de Ockham. Depois ele conheceu especialmente o pensamento de Gabriel Biel e tal. E aí se trabalha nessa perspectiva não da necessidade de separar, mas da necessidade de estabelecer uma distinção entre o governo secular, né, e o governo espiritual, né? Se a gente lê os textos em que Lutero expõe a respeito disso, né, de forma mais demorada, e eu recomendo o escrito dele chamado Da Autoridade Secular, de 1523. Ali Lutero vai dizer que quem governa tudo é Deus, né, mas que Deus tem duas maneiras de governar. Esses dois modos de governar. Então, acima de tudo está o reino de Deus, ou o reino de Cristo, né? E no contexto do reino de Cristo operam dois governos. Um é o governo espiritual, né? Nesse governo espiritual é o que lida com as questões ligadas à fé, né? É o governo onde a pregação se torna presente, né? E existe o governo secular, que é o governo do âmbito do direito e da razão. Não a razão como a gente entende agora, a partir do iluminismo, mas a razão como um dom que Deus dá a todas as criaturas, né, para administrar a sua criação. Esse é o entendimento de razão dentro desse contexto. Então, Lutero opera com essa questão, né, com essa perspectiva de permanentemente ser necessário diferenciar entre o que compete a um governo e compete ao outro. Eu diria quase que uma transposição dessa dialética de lei e evangelho, a distinção de lei e evangelho, para o contexto da política e da sociedade, né? Então, ele vai usar essa distinção em várias situações, né? Ali por exemplo, em 1523, por que ele escreve o Da Autoridade Secular? Porque um ano antes tinha sido publicado, em setembro de 1522, a tradução do Novo Testamento para o alemão. E o Duque Jorge o Barbudo, do Ducado da Saxônia, que era o território vizinho, né, onde Lutero vivia, ele mandou recolher os Novos Testamentos. Ele era inimigo da Reforma, né, o Jorge o Barbudo. Mandou recolher os Novos Testamentos que tinham chegado lá, né, mesmo que eles não podiam ser vendidos lá, o pessoal contrabandeava, né? E, além de confiscar, mandou destruir. Né? E aí Lutero vai usar esse exemplo para dizer: isso não cabe a um governante secular. O governo secular precisa garantir as condições a partir do uso da razão e da lei para que o evangelho possa ser pregado. E ele está atrapalhando a pregação do evangelho quando ele proíbe essa. Então, ele, a partir dessa situação concreta, ele exercita essa distinção. Da mesma forma, ele pode usar a distinção para justificar um concílio que seja convocado por governantes seculares, né, que se reúnem, então, para defender os seus territórios, né, de uma invasão que recebe a justificativa da religião. Porque eles aderiram ao movimento da Reforma, então
que era o caso da Liga de Smalcalde, né? Que foi criada depois como uma liga de defesa dos territórios evangélicos. Então, não se trata de se fala muitas vezes a doutrina dos dois reinos ou dos dois governos, não se trata nada disso, se trata muito de um exercício hermenêutico, ou seja, de um trabalho de distinção, de diferenciação entre as atribuições de um governo secular e de um governo espiritual. Só que ambos os governos são de Deus. Né? Não existe um processo de autonomia aqui, no caso do governo secular, que era uma das críticas que o Barth fazia. Dizer, os luteranos levam a essa ideia do Estado autônomo, e aí ele contrapunha com o conceito do senhorio de Cristo, né, a partir de Calvino, né, para justificar, não. Lutero tem autores que encontram o senhorio de Cristo na teologia de Lutero também, porque a perspectiva dele é essa justamente de que o reino de Deus, né, se impõe sobre tudo, né? Sim, até porque senão não haveria espaço para resistência, né? Isso. Fica claro nesse mesmo texto de Lutero, né? Que é o que até eu quero vincular isso à próxima questão, que é a respeito do conflito com os camponeses, com os líderes radicais, né, os discípulos dele, né? Que aquele artigo seu fala sobre essa questão de Lutero optar, né, ficar ao lado da ideia de que você resiste atrelado à pregação, ao ensino, né, enquanto o Karlstadt vai dar uma ênfase para a comunidade, né, e o Thomas Müntzer já vai para o conflito mesmo, né. O Lutero muito criticado, né, porque ele teria feito vista grossa e tal. Como é que tu vê essa questão, né? Quer dizer, Lutero, ao optar em dizer, não, eu sou uma pessoa, eu sou um homem da palavra, né? E ao lermos a reivindicação dos camponeses, que é uma coisa básica, né? Eles estão pedindo para os senhores, segura a onda aí, né? Tá muito difícil, né? E a coisa descamba para uma matança, né? Tem textos do Thomas Müntzer, sermões que ele incentiva os camponeses a realmente matar os senhores, né? Como é que tu... O que acontece, né? Essa maneira diferente de pensar a respeito do anúncio do Evangelho e das consequências sociais e políticas que isso tem, já acontece bem antes de 1525, né, que é quando tem a eclosão do movimento camponês na região da Turíngia, ali próximo, né, que é a região da terra natal do Lutero, né? Fica muito próximo ali também de Wittenberg e tal. Então, já antes disso, Müntzer e o próprio Karlstadt, eles divergem da maneira como Lutero entende a questão de ok, justificação por graça e fé, né, liberdade cristã, tudo mais, mas como é que a gente bota isso na prática agora? Né? Então, o Karlstadt assumiu, enquanto Lutero estava no castelo de Wartburgo, né, refugiado, ele assume o direcionamento da reforma em Wittenberg. E aí ele vai dizer, não, nós temos que mudar a liturgia da missa, nós temos que fazer a Santa Ceia sob 2 espécies, então os leigos têm que receber o cálice também, e eles têm que receber na mão deles, né? Então, e aí esse negócio dessas imagens todas aqui, isso não pode ter, né? Então ele entende que a reforma, que o Evangelho demanda uma proatividade e que demanda se impor sobre as consciências dos outros. Né?
Münzer vai também um pouco nessa linha, embora ele não participe ali do movimento em Wittenberg, mas em outros lugares ele faz coisa parecida, mas a gente não pode dizer que Münzer e Karlstadt têm exatamente o mesmo pensamento, eles divergem na maneira de pensar. Em todo caso, quando Lutero retorna do Wartburgo e assume novamente o controle do movimento em Wittenberg, aí ele vai inclusive expulsar Karlstadt de lá e vai dizer o evangelho tem que ser anunciado e as mudanças que devem acontecer, elas não devem ser exclusivamente mudanças externas, mas elas têm que partir do convencimento das pessoas, a partir das suas consciências, né? Então isso é o que ele defende ali em 1522. Né? Em 1523 ele escreve o da autoridade secular, onde é que ele já traz essa perspectiva toda, ou seja, quando acontece a Guerra dos Camponeses na Turíngia, né, se a gente vai ler, por exemplo, o primeiro escrito que Lutero elabora sobre a exortação aos camponeses e aos senhores, e ele faz uma análise dos 12 artigos do Campesinato da Suábia, que era o grande livro de reivindicação, onde o próprio Lutero é citado e como um defensor da liberdade cristã, né? Aí o Lutero vai ser muito claro, né, na manifestação, ele vai dizer, não é isso aí. Quer dizer, a liberdade cristã não se conquista dessa forma. Ela não se... Né? Por outro lado, ele vai fazer uma crítica muito forte aos senhores também, pela opressão, e vai considerar justas muitas das exigências dos camponeses. Só que atender essas exigências, alcançar a justiça no contexto social e econômico, não é algo que integra o governo espiritual. Por isso, nesse sentido, não tem nada a ver com o evangelho. Tem tudo a ver com o evangelho, mas não tem nada a ver com o evangelho. Porque eu digo assim, sim, isso é uma coisa que Deus quer, né? Mas isso aqui opera o âmbito da razão e o âmbito da lei. Ou seja, a gente não pode dizer que Lutero vai ser incoerente em 1525, né, em relação a coisas que ele falou antes. Mas aí houve e aí a gente precisaria de bastante tempo para relatar esse timing todo das coisas que foram escritas, né? Muitas vezes se interpreta que assim, a violência da resposta dos príncipes com seus exércitos contra os camponeses, porque de um lado morreram 5.000 em maio de 1525 e do outro só 6 soldados. Né? É uma matança absolutamente desproporcional. Isso, né? Então, e nesse contexto, escritos de Lutero extremamente agressivos em relação aos camponeses, dizendo, não, isso aí é o que cabe ao príncipe fazer. Se o príncipe não fizesse isso, ele não estaria realizando a obra de Deus que ele manda ele fazer. Né? Isso, inclusive, aí chocou muita gente. Só que a gente não pode ser ingênuo a achar que um príncipe, né, do começo da era moderna, ia ficar querendo ouvir a opinião do Lutero ou não sobre isso. Né? Quando se trata de manter o poder, né, se age dessa maneira. Inclusive príncipes que eram de territórios que estavam aderindo à reforma se coligaram com príncipes católicos para combater os camponeses. Né? Então, no caso de Lutero, aquilo ali acabaria virando um fervo, né? Porque alcançaria outros territórios também, né? Lutero e Karlstadt rechaçam, né, ali naquele contexto, a questão da violência. Münzer já tem a essa altura, a partir da sua teologia, uma compreensão de que o mundo se divide entre os fiéis e os ímpios. Né? E os ímpios têm que ser destruídos. Então ele primeiro vai até Praga, vai
onde houve o movimento russita, prega lá para eles, ele entende que os russitas podem ser, né, esses fiéis, os eleitos, né? Sim. Os eleitos, eles vão ser os eleitos, eles botam ele para correr, né? Aí ele volta, ele prega para os príncipes da Saxônia, temos até o texto dessa pregação. Os príncipes dizem, não, tu tá louco, não é? Nós não vamos destruir ninguém, não vamos negar. E aí ele vê, né, pela própria leitura assim escatológica e apocalíptica que ele tinha, ele vê nos camponeses esses eleitos que se levantam para destruir, então, e eliminar os ímpios, porque Deus quer agir, mas o braço de Deus que age são os eleitos, né? E isso se dá pela violência, né? O que viria depois é muito difícil dizer no caso de Münzer, porque um apocalíptico não tem depois, né? Não tem. Pensamento apocalíptico, aquele é o auge que vai acontecer ali, né? E, lógico, as manifestações de Münzer que a gente tem depois da derrota, e quando ele é torturado e preso e tal, inclusive chega a dizer que ele se enganou, que os eleitos não eram os camponeses, porque eles estavam preocupados só com a questão da terra, de defender as suas coisas, porque não era... né? E, lógico, uma declaração feita sob tortura, ninguém pode levar a sério, né? A sério ao pé da letra. Porém, se a gente olha isso com base na argumentação anterior dele, né, de que o eleito age não por interesse próprio, mas ele faz a tarefa de Deus, então até combina. Sim, é que todo visão, governo, todo governo violento, ele só vai se manter pela violência. Né? Não claro, tem, claro. Né? Então, e uma coisa assim que chama atenção, uma coisa que eu queria te perguntar, a gente tem muito a ideia de Lutero muito vinculado à literatura, né? A influência dele na escrita. Mas quando a gente olha de perto, a gente vê que a ideia de traduzir a Bíblia, ela tem muito mais um efeito da experiência de ouvir, né? Então, como que até porque as pessoas não sabiam ler nem escrever e tal, né? Então a preocupação primordial era como permitir, né? Eu sempre me remete a Atos 2, né? Que as pessoas ouvem, né? Olha, então e aí tem a ver com a característica de Lutero, tradutor da Bíblia e tal, né? Até a descoberta dele, da graça, da fé e tal. Como é que tu avalia essa questão, né? Porque Lutero ficou muito mais conhecido por ser aquele que desencadeou uma revolução na escrita, na literatura, mas inicialmente ela está mais ligada à comunicação, né? À oralidade, né? Assim, do ponto de vista teológico, quando Lutero fala em palavra de Deus, basicamente ele pensa na palavra pregada, a palavra que é anunciada e que é ouvida. E isso ele tem porque ele era professor de Bíblia. Né? E aí se a gente vê, tanto no Antigo como no Novo Testamento, essa questão do falar e do ouvir, ele está no centro das questões. Né? Então a palavra é, acima de tudo, a palavra que é pregada. Então a palavra de Deus se dá no momento da pregação. Né? Isso ele transporta para o próprio processo de tradução da Bíblia, que foi um trabalho coletivo, que ele não fez sozinho, né? É um trabalho feito de equipe, né? Mas a própria técnica de tradução que ele usa, né? A tradução de Lutero não é uma tradução literal, onde ele busca uma correspondência, né? No caso lá do Novo Testamento, do termo do grego, traduzir literalmente para o alemão ali. Lutero, ele vai... Por exemplo, mais tarde, quando ele traduz os textos do Antigo Testamento, daí tem aqueles textos lá no Pentateuco sobre os sacrifícios e tal, ele vai conversar com os açougueiros, né?
Como é que se chama isso, essa parte daquilo? Pô, esse bicho ali que fala, nem tem aqui, como é que eu podia dizer e tal? Porque essa é a ideia, a referência é a palavra que é falada, né? A língua é viva. Por isso que o processo de tradução da Bíblia, ele não se encerra em 1534, quando se publica pela primeira vez toda a Bíblia em alemão. Até morrer, Lutero participa do processo de revisão e eles fazem mudanças, e muitas mudanças, porque essa questão de como é que essa tradução aqui corresponde ao que efetivamente se fala. E numa diversidade enorme de dialetos locais do alemão, como é que eu consigo fazer isso de uma forma meio média, assim, né, no território, para alcançar isso, para que não seja isso só de um grupo aqui dentro, né? E então esse aspecto, sem dúvida nenhuma, está muito presente, né? Lutero, a própria opção dele como escritor e publicista, não é por grandes volumes, livros pesados, né? A maior parte dos textos de Lutero tem 15, 20 páginas. São os chamados Flugschriften, né? Os panfletos. Né? Então, panfletos que eram escritos já numa linguagem mais simples, direta, né? Pensando já na forma como aquele que sabe ler vai transmitir o seu conteúdo para o analfabeto. Né? Então, não vou falar um texto de 500, 600 páginas, o cara não vai ficar lendo lá para as pessoas no mercado, né? No restaurante, no outro lugar, em casa, né? Por isso, a grande maioria dos escritos de Lutero são esses panfletos curtinhos, né? Que tu trazer a questão falada ali pro... Sim, eu vi lá no Castelo de Wartburg, tem lá no museu, está exposto lá uma carta dele perguntando para outro teólogo, olha, que bicho é esse aqui? Ele escrevia cartas, olha, que animal é esse aqui? Ele não, então isso é essa preocupação, né, em tornar o texto, né, compreensível para um camponês, né? Acho que e é interessante, né, porque ao longo do século XIX, com o método histórico crítico, o Karl Barth diz isso, né, quer dizer, a teologia liberal ela deixou a pregação tão complexa que se perdeu, né, essa questão, né, quer dizer, como que você transmite, né, como que você se comunica com a pessoa simples, né, quer dizer, você perde. E para a gente já caminhar para o final da nossa conversa, a questão da economia, que eu sei que tu se dedicou a isso, inclusive tá nesse dicionário, né? Tu é um dos colaboradores. A questão da economia. Ali no volume 5 de Obras de Lutero, nós temos textos importantes de Lutero sobre economia. Sobre economia. Ali eu ajudei na parte também de edição, das introduções e tudo, né? Sobre isso. E o que tu tem para dizer para quem está nos ouvindo, essa questão a respeito de Lutero ser um crítico da cobrança de juros? Sim, Na verdade, ele não inventa nada, né? Essa era a tradição da própria igreja, né? Durante desde a antiguidade, né? A Idade Média, e em parte havia um apoio na filosofia de Aristóteles, né? Que dizia, o dinheiro não é uma coisa viva, ele não pode se reproduzir, né? Então usava esse argumento, né? Bom argumento. Mas Lutero não trabalha com essa argumentação aí que vários escolásticos usaram, então, né? Mas os escritos em que Lutero aborda a questão econômica, eles são muito assim contextuais. Eles procuram responder a questões que foram trazidas para ele, né? Uma dessas questões era o chamado contrato de renda.
que era uma forma de driblar a proibição da cobrança de juros, né, que seguia em vigência na época dele. Mas o que era o contrato de renda? Digamos, um agricultor, ele tem a sua terra, aí ele procura alguém, que no caso vai ser aquele que vai emprestar o dinheiro, e faz um contrato em que o outro compra a sua produção. Né? Ele tem o direito de comprar a sua produção, ou uma parte da sua produção. Né? Então, por isso o contrato de renda. Quer dizer, ele não está me emprestando dinheiro, mas ele está comprando uma parte da minha renda. Né? Na verdade, ele está financiando. Ele vai semear a sua lavoura a partir daí e tal. E aí eu vi muitas crises por problemas de clima e coisas assim, e muita gente não conseguia vender. Aí Lutero analisa isso. Já em 1521, ele já tem um texto sobre isso, um sermão, e aí ele vai dizer que, de fato, isso é usura, é uma forma só de criar assim, uma camuflagem, para que não se identificar, é usura. Ele sabe que a usura é proibida, né? Mas ele entende que do jeito como as coisas estão andando, não adianta muito proibir. Ele percebe o que está rolando, ele vive já um contexto de pré-capitalismo. Ele se criou, o pai dele trabalhava com mineração, ali já tinha certas relações assalariadas na região da Turíngia, então ele está acompanhando isso tudo, está vendo isso. Ele, como monge agostiniano eremita, era administrador de mosteiros. Os mosteiros eram das principais unidades de economia da época, até emprestavam dinheiro, cobravam juros de camponeses e tal. Então ele tem essa visão. Então o que ele critica nessa modalidade ali do chamado contrato de renda, ele diz assim, é só o devedor que assume o risco. Então se dá uma operação ali, né, em que o outro vai garantir de qualquer jeito o ganho dele. Não interessa se vai ter seca, se vai ter enchente, se vai ter coisa assim, ele está lascado. Se ele não tem resultado, ele vai ter que pagar do mesmo jeito, e se não pagar, vai entregar a terra dele. Né? Então Lutero defende uma taxação dos juros, né? E ele defende também que o prejuízo seja compartilhado quando existem determinadas situações. É a análise que ele faz nessa questão da usura, né, na sua época. Mas também ele analisa práticas comerciais que eram feitas. A gente vê assim pelos textos dele como ele busca especialistas que explicam para ele poder descrever aquilo da maneira mais adequada, né? E ele não é taxativo, no sentido de dizer como é que uma pessoa cristã se comporta em relação a tudo isso, né? Ele diz assim, se você vem e me pergunta, né, como é que eu devo lidar em relação aos bens, né? Bom, aí Jesus diz lá no Sermão do Monte, né? Se vier e quiser levar o que é meu, entrega, né? Ou anda mais uma milha, mas é isso aí que o cristão deve fazer. É isso aí que Jesus está dizendo, né? Mas tu, dentro de cada situação específica, tu precisa pesar as questões e ver como, a partir da tua fé, tu vai vivenciar tudo ali. E, de fato, Lutero tem uma visão bem mais favorável dos agricultores, né, no seu entendimento, do que dos comerciantes e de outros grupos, né? Embora a reforma seja um movimento que se expanda muito forte nos contextos urbanos, né? E tem um apoio grande ali desses grupos, né? Mas eu diria assim, Lutero procura, como teólogo, como pregador,
buscar o máximo possível de informações e de recursos para poder entender o que está acontecendo, né? E aí buscar palavras da Escritura que ajudem a buscar uma orientação nesse âmbito, né? E mobiliza as pessoas para buscarem a sua própria reflexão em relação a isso, né? E o que você diria para o nosso ouvinte a respeito dessa centralidade da Escritura em Lutero, da defesa que ele fez, né, da graça de Deus, num mundo no qual a gente vive a ideia do mérito, da meritocracia, dessa ênfase do ser a sua melhor versão. Sim. Que mensagem tu deixa para os nossos ouvintes? Bom, a questão primeiro do lugar assim que tem a Escritura, né, o protestantismo, a partir especialmente do século XIX, do século XX, foi o modelo que chegou em grande medida aqui no Brasil. Ele meio que transformou a Bíblia num monumento, né? É um monumento inatacável, né? É quase que um ídolo, né? Sim. Então, isso vai de uma forma completamente oposta, né, à compreensão que Lutero tinha a respeito da própria Escritura, né? Pensando agora em termos de conteúdo, né? E do que a gente falou antes da pregação da palavra, né? Lutero dizia que o centro da Escritura é aquilo que ensina a respeito de Cristo. Então, aquilo vas Christum traibet, né? O que ensina, o que aponta para Cristo. Isso é o centro. Então, lidar com a Escritura sempre depende de tu empregar um princípio hermenêutico, de tu te esforçar a respeito disso. E não é um monumento que tem soluções prontas para tudo que é coisa. O que eu simplesmente fico chacoalhando para justificar e defender o meu próprio pensamento em relação às coisas. Que é o que a gente vê em grande medida hoje em dia, né? Pregadores, né, por aí dando carteiraço nas pessoas, dizendo que a Bíblia ensina isso, a Bíblia aquilo, diz lá isso e tal. Né? Aí, bom, essa minoria aqui não tem nem direito de existir, então, bom, porque tem ali na Bíblia, então usa isso dessa maneira. Esse literalismo, né? Exato. Ignorando todo esse processo de tradução, né? Isso. Que é rico, né? Então, isso se perdeu muito, né? Isso se perdeu muito. E, infelizmente, muitas pessoas que não têm vinculação com a igreja cristã só enxergam isso, né? E pensam que pessoas que até fariam descobertas interessantes para a sua vida lendo Lutero, por exemplo, sobre esse aspecto, né? Então, esse é um ponto assim que eu gostaria de destacar. E quanto à questão do mérito, né? Eu vejo assim que as igrejas evangélicas, especialmente as igrejas pentecostais, nos últimos 50, 60 anos, elas têm cumprido uma função importante nesse processo de integração de setores da população brasileira a um contexto urbano, ao mundo do trabalho, a esse âmbito aí, né? E esse discurso todo aí relacionado agora à questão do mérito, ao ser empreendedor de si e tudo mais, né? Ele acompanha em grande medida o que está acontecendo com o mundo do trabalho, né? Quer dizer, o trabalho plataformizado, né? Em que e aí, bom, aí os próprios pregadores procuram adequar o seu discurso a isso, né? Aqueles que querem estar nesse âmbito, né? O que eu vejo a partir, se eu, por exemplo, vou ler o que Lutero escreve a respeito de economia, do trabalho e tudo mais, eu vou ser muito mais inspirado para desenvolver uma visão crítica em relação a isso. Né? Vamos pegar os escritos em que Lutero aborda a necessidade de
de estabelecer e manter e preservar e fomentar as escolas. Né? Lá no início ele diz assim, tem governante por aí, conselho municipal, que eram as câmaras de vereadores, tem príncipes que estão agora achando assim, não, aquele prédio ali do mosteiro, do convento, agora aquilo é meu. Agora aquilo ali é meu, eu vou abocanhar, os monges das freiras foram embora, eu vou pegar para mim. Ele disse, não. Ele disse assim, essas instituições, esse patrimônio, essa infraestrutura sempre teve uma destinação, que era a educação das crianças e dos jovens. E vocês agora precisam investir muito mais ainda em cima disso, porque existe uma necessidade enorme em relação a isso. Né? Então, Lutero não vai enxergar na solução individualista o caminho para a sociedade e para a economia da época, mas ele vai enxergar numa perspectiva comunitária e coletiva, né, de buscar as questões. E aí, muito mais do que a questão individual e do ser empreendedor de si mesmo, aí entram aspectos ligados à equidade, onde eu procuro analisar as pessoas que integram uma determinada sociedade, um grupo, a partir das condições em que elas estão, algumas que têm um ponto de partida que lhes traz imensos obstáculos, dificuldades, por exemplo, pessoas com deficiência, né, pessoas que precisam, né, e têm que ter o apoio necessário para que elas possam se desenvolver na sua plenitude. E não é à toa que o conceito de equitas, epieikia, que é a equidade, Lutero incorpora e traz para dentro da sua reflexão acerca da sociedade e da educação e da economia. Muito bom. Muito obrigado, professor. É um prazer te rever, né, nessa circunstância tão interessante, né? E a gente se vê então no próximo encontro. Até mais.